Bom, pessoal do Brasil, tudo bem? Meu nome é Ivens. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade aí de estar participando dessa iniciativa da Academia Danone e da Braskem. É um prazer enorme para mim poder estar aí compartilhando com vocês tudo que a gente está vendo aqui no Congresso Europeu de Terapia Nutricional Parenteral e Enteral. É óbvio que o que a gente vai fazer e esse projeto, a ideia é a gente discutir um pouco sobre as palestras que a gente acabou de assistir durante o dia. Então tudo que eu vou falar para vocês foram as palestras que eu assisti agora à tarde. Hoje é o primeiro dia do congresso, só tiveram palestras à tarde e eu participei de duas sessões, uma de inflamação e metabolismo e outra de nutrição em UTI. Eu vou começar falando da primeira palestra que a gente assistiu, que foi basicamente sobre a fisiopatologia do processo inflamatório e do metabolismo que está associado a esse processo inflamatório. Então o Dr. P. Calder conversou com a gente sobre inflamação e metabolismo. Foi uma palestra bastante interessante, mais baseado na fisiopatologia do processo inflamatório, onde a inflamação ela pode acontecer, o start para um processo inflamatório pode acontecer ou por um agente microbiológico, uma bactéria, um vírus, ou por um dano celular, ou então por um processo metabólico. Então a palestra dele foi mais voltada para as interações do metabolismo lipídico na indução do processo inflamatório. Comentou que o ácido graxo do tipo palmítico ou os ácidos graxos saturados, eles têm sim uma atuação de ativação de Toll-like receptors, assim como as bactérias, na indução de um processo inflamatório, que a resistência à insulina que decorre desse processo inflamatório é algo necessário de acontecer a fim de manter a homeostase do nosso organismo, só que quando existe esse trigger de forma contínua, esse processo pode se tornar patológico num ciclo vicioso, onde a inflamação leva à resistência à insulina e muita resistência à insulina pode perpetuar esse processo inflamatório, o que faz, por exemplo, de um paciente obeso um paciente portador de uma doença que ele fica cronicamente inflamado, Comentou também das citocinas inflamatórias que o tecido adiposo produz, da presença de macrófagos em meio a esse tecido adiposo que também produz citocinas inflamatórias, que existem dois tipos de macrófagos, macrófago tipo 1 e tipo 2, que eles são diferentes na forma de sua resposta inflamatória e que talvez até a gente, com a terapia nutricional, eventualmente a gente pode até modular essa resposta inflamatória, mas isso ele não entrou muito em detalhe durante a sua apresentação. Outro dado interessante também que ele mostrou é que, partindo de um paciente obeso, se esse paciente perder peso, ele consegue reverter esse processo inflamatório que é a obesidade. Então, falando aí também da importância do exercício físico e da perda de peso para minimizar esse processo inflamatório. Bom, e a segunda palestra que a gente teve foi sobre mitocôndria e saúde. Então, foi uma palestra ministrada pelo Dr. Nair, dos Estados Unidos, e foi uma palestra bastante interessante também, mostrando que quanto mais mitocôndria a gente tiver e quanto melhor o funcionamento das nossas mitocôndrias, mais saudável a gente é. Então, ele comentou sobre a capacidade oxidativa das mitocôndrias, o que dá a nossa capacidade oxidativa é a mitocôndria. Então, quanto maior o nosso VO2 máximo, melhor a nossa capacidade oxidativa, isso nos torna mais saudável. Ele mostrou um slide bastante interessante com várias patologias e ele dicotomizou a população de acordo com o VO2 máximo desses pacientes. Enquanto maior o VO2 máximo em várias patologias, maior era a sobrevida desses pacientes. Então, quando a gente envelhece, por exemplo, a gente diminui a nossa capacidade oxidativa, diminui a nossa capacidade, o funcionamento pior das nossas mitocôndrias e por isso que a gente tem mais doenças crônicas, mais processo inflamatório. Óbvio, se a mitocôndria está disfuncionante, maior a produção de radicais livres, maior a chance de indução, de lesão pelos radicais livres de membrana celular, processos proteicos intracelulares ou mesmo do núcleo da célula, DNA, que pode levar a mutação e câncer. Então foi uma palestra bastante interessante sobre mitocôndria e, em sequência, teve uma palestra sobre os benefícios do exercício físico. Então, primeiro falando que o tecido adiposo é ruim, a gente ser obeso é ruim,
O segundo falando que as nossas mitocôndrias são importantes para a nossa saúde. E aí ele coloca numa terceira palestra nessa mesma sessão, nessa mesma mesa, sobre o impacto do exercício físico, né? Então, quando fala do exercício físico, né, ela começa falando um pouco da fisiopatologia, do que acontece quando a gente faz o exercício físico. E uma das coisas que ainda é um paradoxo, que a gente está começando a entender, é a questão da interleucina 6, né, que ela é liberada no músculo quando ele está trabalhando. E a interleucina 6 a gente sabe que é uma interleucina mais pró-inflamatória, mas talvez os benefícios do exercício físico sejam numa fase de adaptação a esse insulto que é o exercício físico que a gente faz de forma crônica na nossa vida. E talvez essa adaptação ao exercício é que nos traz tanto benefício. Mostra vários trabalhos mostrando que quanto mais fitness a gente é, menor é a intensidade da nossa resposta inflamatória a insultos agudos, né? Aí demonstrado pela redução da proteína C reativa. E algo também que ela falou que eu achei também bastante interessante é que o músculo produz também, assim como o adipócito produz as adipocinas, o músculo também produz miocinas, né? Então também são citocinas que agem em vários órgãos do nosso organismo, mostrando que o músculo também age como um órgão endócrino, produzindo aí suas citocinas, agindo em órgãos à distância. Bom, e algo também bastante interessante que ela comentou, né, indo nesse assunto de VO2 máximo, melhorar a nossa capacidade oxidativa, é o tipo de exercício que a gente faz. Então ela mostrou um estudo bastante interessante, onde ele pegou idosos voluntários que entraram num programa de exercício e aqueles idosos que fizeram a sua carga de exercício de forma intervalada, ou seja, a cada 3 minutos aumentar a intensidade da sua caminhada, eles tiveram um melhor desempenho em termos de melhora do VO2 máximo depois que eles fizeram essa análise depois do estudo realizado. Então, algo bastante interessante, como a gente abordar na prática clínica os nossos pacientes. E, além disso, falando na prática clínica, né, algo que também ela mostrou é que o exercício só funciona quando ele é monitorizado. Então não é simplesmente falar para o paciente, vai lá e faz a sua caminhada do dia a dia, porque isso não funciona, né? O que funciona mesmo é aquele paciente que é monitorizado. Então talvez aí também, de novo, trazendo para a nossa prática clínica, que a gente tem que realmente implementar aí um serviço de reabilitação para os pacientes, quando a gente está buscando um efeito benéfico associado ao exercício físico. Bom, e algo também que eu achei fantástico da apresentação dela foi a relação do exercício com a prevenção de câncer, né? Então ela mostrou um estudo experimental bastante interessante, que ela pegou um grupo de ratos e fez uma sessão de exercício físico por 4 semanas, depois injetou nesse rato células cancerígenas, e o primeiro experimento foi com células de melanoma, e depois de 2 semanas ela avaliou esses ratos e viu que aqueles ratos que tinham sido randomizados para essa sessão de exercício por 4 semanas antes da infusão da célula cancerígena, eles tiveram um crescimento de câncer muito menor do que no grupo que não fez essa sessão de exercício, ficou sedentário por 4 semanas e depois recebeu a injeção da droga cancerígena. E aí ela comentou que tem vários trabalhos, né, não só com melanoma, mas também com outros tipos de câncer, também mostrando isso, essa relação aí benéfica do exercício em termos de prevenção do câncer, né? Então eu achei esse dado também fantástico, acho que está chegando aí naquilo que a gente sempre imaginou, que realmente o câncer pode ser prevenido com atividade física, o exercício também é bom para prevenir câncer. Na sequência a gente teve uma aula sobre nutrição e UTI, tá? E a primeira palestra, né, foi sobre o Nutrition Day. Para quem não sabe, o Nutrition Day é um estudo que faz é um estudo basicamente transversal, que é feito em vários países do mundo, está sendo feito desde 2007 e já tem dados de 2007 até 2015 e ele estava apresentando os dados agora do último análise de 2015, né, mostrando no congresso agora em 2016. E eu vou falar para vocês basicamente as conclusões do estudo, né? Foi uma palestra onde teve bastante discussão depois que terminou a palestra com relação aos resultados.
E basicamente, primeiro comentário dele, em conclusão, óbvio que ele mostrou todos os gráficos, mostrando o que aconteceu desde 2007 até 2015, mas a conclusão é que, apesar de a gente ter um guideline mostrando que a gente deve evitar hiperglicemia, pacientes com glicemia acima de 180, a gente não tem monitorizado, corrigido os níveis de hiperglicemia dos pacientes. Tá? Então a gente está sendo muito liberal com relação à glicemia dos pacientes. Óbvio que depois teve gente que contestou isso, que talvez isso não seja para todos os pacientes, esse range de glicemia de 180, mas a conclusão que ele chegou no estudo foi essa. O segundo ponto é a questão, e ele ficou ainda mais irritado com todo mundo que estava na plateia, porque ele está basicamente fazendo uma auditoria, né? O que está acontecendo em vários países com relação à terapia nutricional. E uma das coisas que ele observou foi que as taxas de hipoglicemia continuam as mesmas. Então, mesmo depois de saírem vários trabalhos mostrando essa associação de hipoglicemia com maior mortalidade, a gente não tem se preocupado com a hipoglicemia, porque as taxas de hipoglicemia continuam as mesmas, desde 2007 até 2015. Tá? Um outro dado que ele mostrou também, que foi uma das conclusões que ele chegou, é que muitos pacientes antigamente ficavam em jejum durante a sua internação na UTI. E que agora, com o passar dos anos, a gente tem observado que a maioria dos países tem alimentado esses pacientes, tem instituído a terapia nutricional precoce. E alguns serviços têm até melhorado, né? Serviços que não começavam de forma precoce nas primeiras 48 horas, agora, com base nos últimos guidelines e nos últimos dados que a gente tem, eles têm começado de forma mais precoce a nutrição enteral. Com relação à nutrição parenteral, óbvio que depois que saíram todos os estudos relacionados a piores desfechos com relação à terapia nutricional parenteral dentro da UTI, o uso de nutrição parenteral ou mesmo nutrição parenteral suplementar tem diminuído. E um último dado que ele coloca é que é com relação à oferta calórica, né? Que independente do peso do paciente, independente do IMC, a gente continua dando para o paciente em torno de 1.500 quilocalorias. Tá? Então a gente não está fazendo o ajuste de necessidade calórica com base no peso dos pacientes, a gente está simplesmente dando a mesma quantidade de caloria para todos os pacientes, e aí a média de caloria que ele chegou foi em torno de 1.500 quilocalorias. A gente passa então para a segunda palestra dessa mesa de nutrição e UTI, que foi sobre necessidade calórica. E quem deu essa palestra foi o Dr. Jean-Charles Preze, que o meu entendimento, né, que foi a conversa que ele teve com a gente com relação à necessidade calórica, o que ele passou para a gente foi que a gente deve sim, numa fase aguda da doença, tolerar uma nutrição mais hipocalórica. O que é essa fase aguda, né? Então ele comentou que aí em média nos primeiros 5 dias, né? Então 3 a 7 dias talvez seja a fase aguda do paciente. Nessa fase aguda, com base nos estudos, apesar de acabar de ter saído o guideline da Aspen, falando que a gente deve, se o paciente for de alto risco nutricional, tem que atingir a meta independente do tempo, nas primeiras 72 horas, né, o que o guideline da Aspen fala, mas a conversa que ele teve foi mais de tolerar uma nutrição hipocalórica nessa fase aguda, nos primeiros 5 dias de internação na UTI. Ele comentou também quais os motivos para isso, né? Então, qual o impacto da oferta de nutrientes em termos de piora do desfecho do paciente durante a sua internação no hospital ou mesmo a longo prazo. E aí os principais motivos apontados por ele foram, primeiro, o overfeeding, né? Que a gente nunca contabiliza o quanto que o paciente consegue mobilizar de caloria durante a sua atividade inflamatória. Quando a gente calcula o gasto energético do paciente, não necessariamente a necessidade calórica é aquele gasto energético, que a gente já consegue mobilizar em torno aí de 400 a 1.000 quilocalorias durante uma resposta inflamatória à doença crítica. Então o risco de overfeeding é muito alto. E outro dado interessante também é que a gente nunca contabiliza a quantidade de propofol que o paciente está usando, a quantidade de soro glicosado na diluição
das medicações que a gente está utilizando. Então o risco de overfeeding é muito alto. O outro motivo que pode estar associado a piores desfechos com relação à caloria é a questão da autofagia, né? Que todos já sabem que a autofagia é um mecanismo de defesa do nosso organismo. Então a gente está inibindo a autofagia numa fase aguda, onde a gente está precisando desse mecanismo de defesa, pode impactar em piores desfechos. E o terceiro motivo é a questão da síndrome de realimentação, né? Então, que é algo que a gente comumente não monitora nos nossos pacientes. Não existe nem, apesar de a gente saber que o paciente desnutrido crônico, o paciente que está internado há mais de 7 dias em jejum, esses são os pacientes de risco para a síndrome de realimentação, mas tem pacientes que, a despeito de não terem essas patologias, eles podem sim apresentar síndrome de realimentação. E tem estudo recente mostrando que o paciente que apresenta sinais de síndrome de realimentação, ele não tolera uma nutrição do tipo full feeding. Esse paciente deve sim ser alimentado de forma hipocalórica, tá? Então, mensurar mais os níveis de fósforo, potássio, magnésio dos pacientes nessa fase aguda. Pacientes que apresentarem sinais de síndrome de realimentação, esses pacientes devem ser alimentados de forma mais hipocalórica. E para finalizar, né, teve uma apresentação do, desculpa se eu estou falando errado, Pucciari, que fez o estudo do JAMA, que é muito conhecido de vocês, né, que mostrou aquela correlação de perda de massa muscular relacionado à doença crítica, né, onde os pacientes com mais do que 4 disfunções orgânicas chegaram a perder mais de 20% de sua massa muscular nos primeiros 10 dias de internação na UTI. Né? Então foi uma apresentação basicamente sobre músculo e UTI, mostrou os dados desse estudo de 2013, a perda de massa muscular que há nos pacientes críticos, e discutiu um pouco sobre como que a gente pode mensurar aí a perda de força e massa muscular dentro da UTI. Perda de força, infelizmente a gente não tem nenhum instrumento que pode ser utilizado na prática, né? O tom da conversa dele foi mais para a gente não evitar, tentar ganhar massa muscular lá na frente depois que a gente já perdeu um monte de massa muscular na fase aguda da UTI. Mas sim encontrar mecanismos que minimizem essa perda de massa muscular na fase aguda da doença. Então ele começou a apresentação dele falando sobre os instrumentos que a gente tem para mensurar a força muscular. E óbvio que o doente numa fase aguda, muitas vezes ele não está colaborando com o exame físico, a gente não consegue nenhum instrumento objetivo de força muscular. A gente utiliza aquelas escalas de MRC que a fisioterapia aplica, aquilo deve sim ser utilizado, mas o paciente tem que estar colaborando com o exame. Com relação à mensuração da massa muscular, ele comentou sobre a tomografia, mas é algo também que precisa deslocar o paciente até um tomógrafo para medir a massa muscular, o que é difícil na prática clínica, e que falou muito sobre ultrassom, né? Então, comentou um trabalho recente onde ele compara a mensuração do reto femoral através da área do músculo versus a espessura do músculo. E comparando esses dois métodos, a área do músculo foi mais preditiva em termos de mostrar para a gente a perda de massa muscular. E não só isso, também a área do músculo foi melhor e teve uma correlação maior com a função muscular, com a parte funcional. Então teve uma correlação maior com a escala de MRC. Então a conclusão que ele chega é que se for utilizar o ultrassom à beira-leito para fazer uma mensuração de massa muscular, o ideal é utilizar a área do músculo ao invés da espessura do músculo reto femoral. E aí ele terminou a sua apresentação falando alguns novos dados que ele está colhendo, né? E é muito interessante porque ele está querendo fazer um mapeamento de tudo que acontece em termos de fisiopatologia de perda de massa muscular no doente crítico. Está dosando uma série de citocinas e moléculas intracelulares e está tentando fazer um programa de correlação entre todas essas variáveis para nos mostrar como que acontece a perda de massa muscular. E óbvio que isso vai ter que ter muito estudo ainda pela frente, porque primeiro a gente tem que entender como é que acontece para depois tentar implementar alguma intervenção
para minimizar e diminuir essa perda de massa muscular e eventualmente até tentarmos resolver esse dilema que a gente tem, que é tentar melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes depois da alta da UTI. Bom, pessoal, obrigado a todos, obrigado pela audiência. Gostaria de agradecer mais uma vez também a oportunidade de estar participando desse projeto. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é só o primeiro dia do congresso. Depois vocês vão ter a apresentação do Dan, Aguilar, Paulo Ribeiro. Tenho certeza que vocês vão gostar. E espero vocês no dia de amanhã. Espero que tenham gostado. Um abraço.